A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direito do Terceiro Setor e de Direito Digital, tem a honra de apresentar o webinar Roda de Conversa sobre LGPD e o Direito do Terceiro Setor. Evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com o Pacto Global Rede Brasil, estabelecido entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Ana Carolina Carrenho, presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje. A gente está conseguindo fazer um evento unindo duas comissões e buscando a convergência entre as comissões de Direito do Terceiro Setor e de Direito Eletrônico. Eu tenho uma honra muito grande de poder estar aqui ao meu lado, não ombro a ombro, né, mas assim virtualmente, com o Dr. Spencer. O Dr. Spencer é referência em direito eletrônico no Brasil e, quiçá, internacional. Então, para mim, obviamente, é uma satisfação. Fico muito feliz de poder estar aqui e contando com os membros da comissão do Dr. Spencer, Direito Eletrônico, o Dr. Martim, a doutora Helena Fujinaka, com o aprendizado que a gente tem tido aí ao longo de toda a preparação desse evento e dessa roda de conversa. Hoje, a gente vai também falar sobre o foco no terceiro setor, então, como vocês já podem perceber, a gente vai estar falando num primeiro painel, numa primeira roda, com uma participação muito grande de conceitos, conteúdos, aspectos relacionados à LGPD, de forma geral, inclusive com alguns casos interessantíssimos. Eu já tive até uma prévia, né? Já fiquei muito animada, inclusive, e no segundo bloco, na segunda roda de conversa, a gente vai ter mais uma visão do impacto nas organizações do terceiro setor. Então, eu gostaria de, muito brevemente, passar a palavra para o Dr. Spencer Toth Seidel, para que ele possa fazer a sua fala e apresentar, inclusive falar sobre a comissão, para que aqueles que queiram participar também, né, assim como a Comissão de Direito do Terceiro Setor, são todos os nossos colegas advogados convidados. Muito obrigada, doutor Spencer. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Espero que o volume esteja bom. Sejam muito bem-vindos a mais este evento conjunto da Comissão de Direito Digital, em parceria com a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Eu primeiro gostaria de agradecer a doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho pelo convite, pela parceria, pelas trocas constantes entre as nossas comissões, papos que mais se assemelham a papos de amigos do que papos de presidentes de comissão. A gente conversa sempre que pode, troca o que pode, sempre que pode. E, no final das contas, essa é mesmo a principal ideia, o principal objetivo da gestão do Dr. Caio, Dr. Ricardo, que as comissões sejam técnicas, sejam competentes, que os seus presidentes estejam em sintonia, estejam comprometidos e sejam pessoas com conhecimento nas próprias áreas. Não é o objetivo da nossa gestão a promoção política de presidentes de comissão, mas sim a promoção dos temas que suas comissões promovem. A Comissão de Direito Digital é uma comissão que hoje, no evento pela manhã, o evento Conecte-se, que também é um evento da nossa Comissão de Direito Digital, eu já propus para a secretária-geral, doutora Margarete, que nós modifiquemos o nome da Comissão de Direito Digital para a Comissão Permanente de Direito Digital, né? A digitalização, a informatização, a virtualização do ambiente de trabalho, de lazer, já não é uma coisa especial, né? Deixou de ser especial, passou a ser comum, passou a ser corriqueira, passou a ser básica e, portanto, talvez seja um momento de nós provocarmos o Conselho Federal para que a Comissão de Direito Digital seja uma comissão permanente, assim como o terceiro setor também. Os direitos do terceiro setor devem certamente ser uma comissão permanente. Então, fico extremamente grato. A possibilidade de fazer mais um evento com vocês sempre muito honrosa para nós, e devo informar vocês que nesta oportunidade, esta é verdadeiramente a última oportunidade que nós teremos
de falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados dentro da Comissão de Direito Digital, dado que no dia 19 de novembro teremos uma comissão específica, a Comissão Especial de Privacidade de Dados e Proteção de Dados, que será presidida, na verdade já é presidida, pela doutora Patrícia Peck. Então, não só estão todos convidados a participarem da Comissão de Direito Digital, que tinha 8 coordenadorias, agora vai passar a ter 7 coordenadorias, mas também participarem também da nova comissão focada em Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que, obviamente, a Lei Geral não é exclusivamente focada em dados no sentido informático, né? Muito antes de existirem dados informatizados, os bancos de dados já existiam em qualquer circunstância. Então, fico muito honrado, trago aqui 2 membros da comissão, Dr. Manuel Martim Pino e doutora Helena Fujinaka, que vêm aí apresentar o conhecimento que tem nessa área e, como sempre, nos auxiliam aí na promoção de eventos e nos auxiliam aí na promoção das ideias focadas na nossa disciplina. Já aviso, acho que é bastante interessante apresentar para vocês isso, que no mês de dezembro, se tudo der certo, se nós tivermos data, nós faremos um evento muito interessante, exclusivo para falar sobre as questões jurídicas atinentes às fintechs e os bancos digitais. Claro, vamos trazer a questão do Pix também. Nós estaremos 4 dias, na verdade, possivelmente 3 dias depois do início do Pix, ou uma semana antes, dependendo da data que for escolhida, mas teremos aí muitas coisas para falar sobre esse tema. Eu, pessoalmente, sou um acadêmico da área de Direito Penal Informático. A minha área são os crimes informáticos e todo o Direito Penal Informático. Por isso, coloquei para falar com vocês 2 membros do grupo que são muito mais competentes para falar sobre esse assunto. Acho que dentre as competências de um presidente de comissão, uma das mais importantes é identificar as pessoas mais capacitadas para falar melhor sobre temas e delegar falas e promoções das suas próprias imagens, dos seus próprios conhecimentos. Por isso, novamente, eu agradeço a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Muito obrigado pela honra de nos permitir participar com vocês. Contem sempre conosco. Aos participantes presentes também, contem sempre conosco. Estamos à disposição. Eu desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada, doutor Spencer. Como eu já havia até previsto para os nossos participantes, é muito bom ouvi-lo e saber, inclusive, dessas novidades. Eu acho que é muito importante para que todos também possam se apropriar e conhecer um pouco mais das realizações da comissão Dr. Spencer, e eu acho que agora a gente pode passar a palavra para os eminentes participantes, palestrantes de hoje, Dr. Manuel Martim Pino e a doutora Helena Fujinaka. A gente já havia feito uma conversa a respeito e como que a gente ia fazer essa dinâmica, então eu gostaria de passar a palavra para o doutor Manuel Martim Pino para iniciar a sua apresentação, desde já agradecendo mais uma vez por tudo aquilo que a gente já discutiu até agora e com a informação, né, que vocês estão trazendo para nós com tanta maestria. Muito obrigada. Acho que está sem som, doutor Manuel. Beleza, tudo bem? Agora sim. Bom, muito obrigado pela oportunidade, doutora Ana Carolina Carrinho, doutor Spencer Sidou também, e aos colegas também que estão aqui na mesa virtual. Eu vou tratar justamente da parte introdutória a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou começar da parte histórica também, que a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, tem uma história bem antiga, se remonta, inclusive, a 50 anos atrás, mais ou menos, porque a primeira lei específica sobre proteção de dados foi no estado alemão de Hesse, né? Então, isso em 13 de outubro ainda de 1970, né? Inclusive escrita por um jurista grego, inclusive Spyros Simitis, né? Então, daí, inclusive, ele já falava, inclusive, essa lei do condado do estado de Hesse, na Alemanha, né, que depois inspirou a Lei Nacional de Proteção de Dados alemã. Ele já tratava, inclusive, sobre sigilo, controle de acesso, armazenamento, transferência de dados. Inclusive, até essa lei de 50 anos atrás já falava a respeito de um DPO também, de um encarregado, só que naquela época o encarregado era mais eleito pelo parlamento estadual daquele estado alemão de Hesse.
mas, na verdade, a proteção de dados não era que nem hoje, a nível virtual, a nível de internet, obviamente. Na verdade, era uma proteção de dados a nível do Estado alemão, né, que vigiava muito os cidadãos alemães. Então, depois que veio a questão da Convenção 108 da Comunidade Europeia, de 1981, depois foi para a Diretiva 46/95, né, então, da União Europeia já, e depois, por último, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016, que justamente deu origem, na verdade, não origem, não. Na verdade, foi inspiração para a atual Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que entrou em vigor agora, dia 17 de setembro deste ano, né, e que trouxe, na verdade, a importância do estudo de dados aqui no Brasil, né, inclusive o contexto normativo da Lei Geral de Proteção de Dados é muito amplo, como inclusive a gente fez a última conversa, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem um contexto normativo muito amplo, entre várias áreas, trabalhista, eleitoral, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, então, Código Civil e assim por diante. Então, contexto normativo é importante salientar que essa Lei Geral de Proteção de Dados pode fazer um link, um enlace, né? Uma relação com outras áreas também, da área do direito, consequentemente. Mas, sobre qual o objetivo dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, atinge tanto pessoas físicas e jurídicas que fazem tratamento de dados. Tá? Então, o artigo 1º já fala, inclusive, da própria LGPD, fala, inclusive, a respeito disso. Né? O que protege a Lei Geral de Proteção de Dados? Protege dados pessoais, né, dos titulares dos dados, de pessoas físicas. Né? Isso é importante salientar, tanto que fala de pessoas naturais, consequentemente são pessoas físicas. Então, do que protege essa Lei Geral de Proteção de Dados, que tem, inclusive, algumas brechas, né, também protege justamente do tratamento que pode ser feito, né, tanto por pessoas físicas como jurídicas. Tá? Mas a questão de dados, também é importante falar que os dados que a LGPD trata para zelar, né, na verdade, não só são dados digitais. É importante porque a pessoa pensa, são dados digitais. Não, também são dados analógicos, ou seja, dados impressos, como arquivos, pastas, fichas de cadastro, que podem ser migrados para o meio digital. Né? Então, isso também é protegido, ou seja, até a pasta física, arquivos físicos, dados que constam documentos físicos também, são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, de pessoas físicas ou jurídicas, né, que estão fazendo tratamento desses dados, salientando que o tratamento de dados, né, o tratamento de dados é justamente o manuseio desses dados, que começa com a coleta e pode terminar num bloqueio ou eliminação desses dados. Só que, assim, a LGPD, na verdade, contém vários conceitos, né? Daí, inclusive, salientando o conceito de dado pessoal e de dado sensível. O dado pessoal, alguns problemas que talvez o LGPD tenha é não mencionar os metadados. Porque, uma vez, um aluno perguntou, professor, será que a LGPD também protege metadados? Eu respondi que sim, também. Mas não está embutido dentro da própria LGPD. Você vai ter que fazer um nexo junto com o Marco Civil de Internet, no regulamento do Marco Civil de Internet, para entender que também os metadados também são protegidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, um dos principais conceitos é o dado pessoal, né? Que é uma informação de uma pessoa física, né? Então, na verdade, que está relacionado ao dado pessoal, relacionado são informações, na verdade, relacionadas a uma pessoa física,
né, identificada ou identificável. Quando se fala identificada, quer dizer de forma direta, muito clara, com RG, CPF, endereço, por exemplo, profissional ou residencial, ou identificável, aí entra a questão também dos metadados. Por quê? Porque, segundo o regulamento do Marco Civil da Internet, justamente existem formas de identificar de forma indireta uma pessoa, por exemplo, o IP de um computador, pode ser também a geolocalização, né? Pode ser também o login, a senha, são formas de como você pode chegar de forma indireta à identificação da pessoa. Consequentemente, né, dentro do conceito pessoal que o artigo 5º da LGPD nos fornece, nós podemos também encontrar a questão da proteção também dos metadados. A questão está em que existe também um conceito de dado sensível, né? O próprio artigo 5º da LGPD fala que o dado sensível, na verdade, um pouco mais profundo, tem a ver com convicções religiosas, com genética, com vida sexual, inclusive, na filiação política, sindicato, etc., e afins, saúde, né? Então, só que nós temos o decreto 2046 de 2019, que em seu artigo 2º amplia um pouco mais o conceito de dado sensível, né? Entrando na questão de dados biométricos, como íris dos olhos, maneira de andar, formato da face, voz, digitais, palma da mão, então, e atributos genéticos também. Ou seja, a questão do conceito de dado pessoal e dado sensível, nós podemos encontrar mais ferramentas jurídicas de ampliação desse conceito nesse decreto 2046 de 2019. Né? Mas nós também temos um decreto 2047, também de 2019, né, que trata, inclusive, sobre informações pelos quais o governo já tem acesso, né, como é o caso da criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, né, que aí já entra na questão de informações pessoais também. Né? Então, como o Fundo de Garantia, dados de Receita Federal, só que, nesse caso, o decreto 2047 de 2019 já trata de uma lista de 51 itens, que, obviamente, aqui não vai ter tempo de elencar, mas são dados do FIES, ProUni, Fundo de Garantia, até Sistema Águia, que tem a ver com a Receita Federal, são informações pessoais, também que ampliam o conceito de dado pessoal. Tá? E também nós podemos também salientar uma questão importante, a questão da figura do controlador, né? Do controlador, na verdade, controlador e operador. Né? Então, o que acontece aqui? O controlador, na verdade, é uma pessoa natural jurídica, né? Que coleta dados, né? Falando de forma direta, que coleta dados, pode ser uma pessoa física ou jurídica, e o operador é aquele que faz o tratamento de dados, que também pode ser pessoa natural ou jurídica. Né? Salientando que o tratamento de dados, como já foi dito anteriormente, né? Faz o manuseio daqueles dados, desde a coleta até o armazenamento e eliminação dos dados. Consequentemente, né? Uma pessoa natural, uma pessoa física, pode ser também, ao mesmo tempo, controladora e operadora. Por exemplo, um advogado, ele está coletando dados, mas também está armazenando dados também em sua pasta física ou digital, por assim dizer. Né? Então, é importante me salientar, porque justamente o controlador e operador pode ser responsabilizado em eventual processo por danos morais, por exemplo. Né? E aqui também temos uma figura importante, que o encarregado, também conhecido como DPO, é aquele que faz a relação, o canal de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e os titulares dos dados. Né? Então, é importante essa figura, tanto que existem vários cursos sobre DPO,
né? Então, estão no mercado uma profissão que acabou praticamente sendo criada pela LGPD, nossa, né? E que ajuda muito para que as empresas, né? E as pessoas físicas também, obviamente, que estão tratando sobre dados, se adequem a essa lei geral de proteção de dados. Mas aqui também nós podemos tratar um último conceito importante, né? Que é a questão do consentimento, né? O consentimento, na verdade, é o eixo da LGPD, né? O consentimento é uma manifestação livre, né, do titular dos dados, né? E também tem que ser de forma inequívoca, ou seja, de forma clara, precisa, esse consentimento. Ou seja, a pessoa, o instrumento que se usa é o termo de consentimento, né, que normalmente é assinado pelo titular, né, e que, dessa forma, acaba aceitando sobre como os dados do próprio titular vão ser manuseados ou tratados pela pessoa jurídica ou pela pessoa física que está colocando o dado. Então, é importante também, consentimento, na verdade, acaba sendo o eixo da Lei Geral de Proteção de Dados, porque justamente sem o consentimento, aí legalmente não seria possível o tratamento dos dados pessoais da pessoa que está entregando os seus dados. O consentimento é muito importante, mas existem justamente, como eu falei no início, brechas, né? Brechas que na própria Lei Geral de Proteção de Dados permite que não seja necessário o consentimento do titular para ter acesso a esses dados, né? Como é o caso, por exemplo, né, do artigo 4º, por exemplo, do artigo 4º da LGPD, né? Da LGPD, que fala que a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não se aplica a questões de fins jornalísticos, artísticos. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica quando o tratamento de dados não é econômico, né? Então, não sendo econômico esse tratamento de dados, aí, consequentemente, não será aplicada essa Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse caso específico, como no caso jornalístico, artístico, acadêmico, por exemplo, e no caso do governo, para questões de segurança nacional, defesa nacional, segurança do Estado, por exemplo. E no artigo 11, aí trata uma questão de que não é mais necessário o consentimento do titular no caso do tratamento de dados sensíveis. O artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados fala especificamente que não é necessário o consentimento do titular, né, para o fornecimento de dados sensíveis, que é um pouco mais aprofundado, mais íntimo, mais privado da pessoa, no caso de obrigações legais e no caso de políticas públicas, né, de forma resumida. Então, são essas questões, justamente, que trata essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e também essa própria lei, né, tem vários fundamentos, salientando o fundamento, né, que está, um dos fundamentos importantes dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que está no artigo 2º da própria lei, que é da autodeterminação informativa, ou seja, a LGPD tem como fundamento, né, o fato de que o titular do dado tenha direito a saber, em qualquer momento, como está sendo tratado o seu dado, e também, se ele deu consentimento, em qualquer momento ele pode desfazer esse consentimento. Então, isso é um dos fundamentos da própria LGPD, da autodeterminação informativa. O titular dos dados tem o direito de saber como estão sendo manuseados os dados dele, como estão sendo tratados, e também como se ele pode também desfazer o termo de consentimento, além, lógico, do respeito à privacidade, né, obviamente. E na questão de princípios, né, existem vários princípios, obviamente, mas salientando o princípio da não discriminação,
que é muito aplicado, inclusive, na questão trabalhista, porque o tratamento de dados, né, não pode ser de forma discriminatória. Você não pode usar de forma discriminatória os dados. Numa empresa, para demitir vários empregados, você não pode discriminar se essa pessoa é pobre, negra, índia, branca, etc. Você não pode usar de forma discriminatória os dados. Mas também existe 3 princípios importantes também, que é justamente da finalidade, né? Que trata que os dados têm que ser... a finalidade trata que o titular do dado seja informado sobre seus direitos a respeito do tratamento desses dados, e também o princípio da adequação, que fala que, o tratamento de dados tem que ser feito, né, conforme a própria Lei Geral de Proteção de Dados, e o princípio da necessidade, que também fala que o tratamento dos dados vai ser conforme o princípio, conforme o tratamento, né, conforme o serviço que é oferecido. Por exemplo, se uma empresa que fornece painéis solares, ele vai ter que solicitar dados conforme esse tipo de serviço. Ele não vai pedir dados médicos, vai ter que pedir, segundo esse princípio da necessidade, justamente a solicitação de dados, né, tem que ser conforme o tipo de serviço que uma empresa ou uma pessoa física está prestando. Não pode fugir. Por isso eu odeio esse exemplo de painéis solares, porque como eu vou pedir dados médicos se eu estou oferecendo um serviço de painéis solares, por exemplo? Então, e essa questão, para terminar também pelo tempo, para passar a palavra para a doutora Helena, é que, obviamente, que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica em território brasileiro e também se aplica também na área questão trabalhista, que está no artigo 15 a 16 da própria LGPD, ou seja, quando um empregado é demitido, obviamente, pela lei, tem que ser, os dados têm que ser descartados, mas o artigo 16 fala a possibilidade da empresa manter, guardar, conservar esses dados para fim de obrigações legais. Mas também tem as outras áreas eleitoral também, e outras áreas também, comercial, etc. Empresarial se usa bastante. No terceiro setor também acaba sendo muito usado essa questão de dados, da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, queria justamente terminar para passar a palavra para a doutora Helena. Eu vou agradecer a fala do doutor Manuel Martim Pino e vou passar a palavra para a nossa querida mediadora, a doutora Thaís Jurema. E a doutora Thaís Jurema, ela é nossa conselheira seccional, inclusive, tem uma atuação, eu não consigo nem acompanhá-la de tantas empreitadas bem-sucedidas que ela vem aí realizando. Então, ela é professora universitária, ela é doutoranda em Direito Constitucional, mestre em Direito da Sociedade de Informação, pós-graduada em Direito Empresarial e Resoluções Alternativas de Conflitos, especialista em Direito Imobiliário e Condominial. Doutora Thaís Jurema, a senhora está com a palavra, fique à vontade, e vai ser uma satisfação também poder contar aí com o seu apoio. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente abre, né, essa tarde tão importante, em especial quando a gente fala do terceiro setor, que é muitas vezes esquecido e precisa de tanto apoio, e eu vejo que, em especial, os membros da comissão são efetivamente atuantes. A nossa querida presidente, doutora Ana Carolina, ela realmente participa, sabe das necessidades do setor e como não poderia deixar de ser, realiza esse evento destinado ao setor. E eu, em pequena análise dos participantes, vejo que nós estamos atingindo não só o estado de São Paulo, como outros estados. Isso, com certeza, para todos os presentes é uma grande felicidade. E maior felicidade ainda é estar ouvindo o professor Manuel Martim Pino, que é, além de professor universitário, formado pela Universidade de São Paulo
em Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial de Direito Digital da UAB, e tem um trabalho muito importante, vem realizando muitas palestras relacionadas à LGPD, e só pipocou, né, alguns assuntos que, eu vou ser bem sincera, estava aqui falando com a Ana por WhatsApp, falando assim, nossa, estou me coçando aqui para poder fazer pergunta para o professor Manuel. Não, eu que me acabei passando, eu fiquei muito concentrado na câmera aqui, olhando, e parece que não olhei para os lados. Às vezes me concentro dessa forma, fico olhando muito para a câmera, até peço desculpas assim, por isso também. Não, é realmente muito interessante, porque se o professor me permitir, antes de anunciar a nossa próxima palestrante, como nós estamos falando do terceiro setor, e o terceiro setor ele tem as suas especificidades, que a maior parte dos advogados, a gente não tem isso dentro da faculdade, dos bancos universitários, enfim, e quando vai para uma área mais específica, que é a questão de dados, mais dúvidas eu tenho certeza que surgem, né? Porque o terceiro setor, ele lida com os dados dos colaboradores, né, dos empregados, e lida com os dados dos voluntários, né, que às vezes eu vejo, por exemplo, que muitas das vezes a pessoa faz um projeto com tanta boa vontade e esquece de regular, né? Então, realmente, essa ausência de regulação é um grande problema dentro do terceiro setor. E além de imagens, enfim, e o professor estava falando que existem exceções para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Em algum momento, o terceiro setor poderia ser considerado como uma exceção para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu entendo, doutora, que não, porque pela questão são pessoas jurídicas, na verdade, né? Então, que acabam lidando. Então, a lei não fala de exceção, as exceções que fala no artigo 4º, artigo 11, né? Então, e fala sobre esse tratamento por pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, que fazem tratamento de dados só. Então, eu, pelo menos, não vislumbro uma exceção para o terceiro setor, no caso de cooperativas ONGs. A questão que acontece, como a doutora Helena fica bem na frente, da frente mesmo, né? Eu sempre falo porque que ela advoga muito nessa área, então, aí ela teria que ver a questão de implementação, de conscientização dentro do corpo, do grupo, né, de pessoas dentro do terceiro setor, para que um treinamento, inclusive, específico a respeito disso, porque cada folhinha de papel é um dado das pessoas, um dado pessoal, um dado até sensível, que é mais grave ainda, dependendo do caso, e justamente porque a própria cooperativa, a própria ONG pode sofrer processo por dados morais. Por exemplo, se algum dado foge para fora, por exemplo, tem que zelar muito. Né? Então, agora, inclusive, essa LGPD, já, lógico, se aplicava antes, mas essa LGPD ficou com mais rigidez, colocou mais rigidez na questão da proteção dos dados da pessoa. Né? Então, por isso que eu entendo que tem que haver um tratamento. Obviamente, eu entendo principalmente, né? Colocou um encarregado, alguém que adeque lá dentro. Em primeiro lugar, eu entendo que tem que haver não existe uma OAB de DPO, obviamente, né? Mas uma pessoa que se encarregue de adequar a ONG, uma cooperativa, dentro da LGPD, começando com quem coleta o dado, com o funcionário que está na frente, né? Da recepção, pronto. Começando aí, tem que começar daí. É bem interessante, olha, gente, fica atento, porque embora a lei tenha alguns cuidados, né, e até algumas possibilidades de utilização de dados sem permissão, como o professor bem elencou, isso não quer dizer que o terceiro setor, embora não tenha finalidade econômica, não tenha que aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso é muito importante, e a capacitação, né, professor? A capacitação de você ter profissionais, porque muitas das vezes o erro acontece por ausência de capacitação, não é mesmo? Sim, justamente, porque no final das contas a ONG também
pode não ter fins de lucro, mas continua sendo uma pessoa jurídica. E recebe doações, faz também seus eventos para arrecadar fundos, e a LGPD não faz uma discriminação que tipo de pessoas jurídicas seriam isentas da própria LGPD. Então, é que está a questão. Fala pessoas, protege dados pessoais de pessoas físicas. De quem? Do tratamento feito por pessoas físicas ou jurídicas, né? Ou seja, mesmo que eu, suponhamos, que não faça nada, eu não posso também pegar muitos cartões de advogados, pedindo cartão de advogado, e depois vender esses cartões para fora. Eu não posso fazer isso, mesmo que eu não tenha uma empresa. Então, até isso, ou seja, até uma pessoa física que não tem empresa, nada, também ela pode ser processada em virtude da própria LGPD. Ou seja, não é necessário nem... por isso que assim, a LGPD atinge até pessoas físicas e jurídicas também, independentemente se estão dentro de um contexto empresarial ou não. O advogado sozinho, por exemplo, ele está sujeito também a essa questão, porque afinal está coletando dados e está armazenando dados. Ele pode ser, se tem um escritório pequeno, ele é tanto controlador e operador ao mesmo tempo, porque está coletando e armazenando dados. Se tem um escritório gigante, aí sim que vai ter que contratar uma empresa para armazenar os dados. Aí seria uma empresa operadora, seria, né? Aí, então, sim... é bem interessante. Olha, pessoal, quem está ligado aqui, quem vai estar acompanhando, inclusive, mais uma gênia da área, né, que é a doutora Helena, para tratar do assunto, né? É muito interessante, muito importante que haja essa compreensão, porque, às vezes, a ausência de normatização, em especial no caso do terceiro setor, pode fazer com que a fundação ou a associação feche, inclusive por ordem do Ministério Público. Então, a situação é bem grave, né? E se é multada, a gente sabe que o terceiro setor lida com um valor bem apertado, né? Então, geralmente, tem essa parte financeira bem restrita, de sofrer uma multa, e às vezes uma multa gigantesca, torna impossível a realização da finalidade, né? Obrigado, professor, como sempre, deu uma aula aqui para a gente, nós agradecemos a sua participação, espero que o professor possa permanecer conosco, inclusive para eventuais dúvidas que o pessoal venha a ter. Né? Só um minutinho, só para salientar que essa questão de dosimetria está no próprio LGPD também, as sanções não necessariamente tem que ser econômicas, as sanções, pode ser uma advertência, vai depender de cada caso concreto, como a doutora Helena vai mostrar um caso prático, né? Aí com certeza vai ficar melhor ainda no caso prático, né? Que ela vai apresentar. Obrigado, professor. A nossa próxima palestrante, a nossa próxima convidada é a professora Helena Fujinaka. Ela é gestora jurídica e de compliance, especialista em direito processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, DPO pela Universidade de Montesquieu. Membro eletivo das comissões de Direito Digital e de Estudos de Compliance da UAB São Paulo e membro jurídico de SAIS. Eu também quero essa parte, viu, Helena? Helena, seja muito bem-vinda e a casa é sua. Obrigada, doutora Thais. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pelo convite à doutora Ana Carolina Passos, presidente da Comissão de Terceiro Setor, e também ao caríssimo doutor Spencer Todd Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da UAB de São Paulo. Bom, eu peço permissão a todos os nossos ouvintes para trazer um caso prático, e aí eu gostaria da ajuda de todos vocês para que a gente consiga debater e trazer em cima deste caso prático, os fundamentos ou os conceitos da LGPD. Esse caso prático é proveniente da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, mas como nós ainda não temos nenhum caso prático aqui no Brasil, nós temos que estudar esses casos
de fora, né? E da comunidade europeia, que é a mais evoluída em relação a essa questão de proteção de dados. Eu gostaria de verificar se eu consigo, de alguma forma... Está aparecendo, tá, né? Para todo mundo? Então, vamos lá, eu vou falar assim, fica mais fácil de conseguir entender. Então, aqui, LGPD e seus impactos gerais. Eu trouxe aqui um caso prático para que a gente consiga debater. Esse caso aconteceu na Inglaterra. O que aconteceu? Uma empresa aérea, ela foi autuada pela Autoridade de Proteção de Dados, no caso, a ICO, por 20 milhões de libras, pela violação de dados que afetou mais de 400 mil clientes. Esse é um caso de autuação, é o maior caso de autuação da história da GDPR. Por isso que eu trouxe esse caso. Tá? Eu vou explicar exatamente o que aconteceu e aí depois a gente passa a fazer o link entre o caso e a LGPD, tá? Então, o que aconteceu? Foi descoberto, o caso ocorreu o seguinte, em 22 de junho de 2018, um indivíduo, ele entrou, que teve acesso ao login de um funcionário, de um operador da controladora, não era o login do controlador, ele teve acesso à rede da controladora, através de uma ferramenta que permite aos usuários acessar uma rede de aplicação enquanto trabalham remotamente. O ataque começou quando o invasor obteve a credencial de login da controladora que tinha fornecido para a utilização de um funcionário do operador, um terceiro fornecedor de serviços de carga da controladora. Essa empresa, a controladora, ela é uma companhia aérea. E para que esse operador dos dados ele pudesse tratar os dados pessoais dos consumidores, a controladora ela deu acesso a um login da rede da controladora para a operadora. A controladora ela não conseguiu determinar como esse invasor conseguiu obter essas credenciais de login fornecidas para esse funcionário do operador. E esse caso de invasão ocorreu em Trinidad e Tobago, para vocês terem uma ideia de que não importa onde isso aconteceu, a lei geral, a GDPR, ela é vigente, inclusive se houver a violação dos dados em qualquer outro país. Da mesma forma que a LGPD. As investigações internas da controladora identificaram que o invasor acessou 5 logins. E aí o invasor ele teve acesso aos sistemas da controladora sem que ele fosse detectado de 25 de junho até 5 de setembro de 2018. Esse sistema remoto ele foi configurado para garantir o acesso a uma aplicação específica no sistema da controladora através da utilização de um único login e senha. Ou seja, ele entrava no sistema, se ele tinha um login e ele
colocava ali a sua senha, ele entrava na rede da controladora. E aí o acesso do operador, ele não foi protegido pelo uso de autenticação multifator, que é uma proteção que restringe o acesso aos sistemas pelos usuários com uma combinação de 2 ou mais fases, com inserção de uma senha e posse de um dispositivo móvel, né? Para o qual é enviado um código, e esse código deve ser introduzido, aquela verificação em 2 fases que a gente tem no nosso celular. Com a descoberta do ataque, a controladora imediatamente implementou a autenticação multifator. Durante o ataque, o invasor teve acesso a uma pasta contendo nome de usuário e senha de um administrador de domínio privilegiado, ou seja, ele entrou na rede do controlador com um acesso que era de um funcionário do operador, e dentro dessa rede existia uma pasta com o nome de um usuário e senha de um administrador privilegiado. Com acesso a esses dados de domínio desse administrador privilegiado, ele teve acesso a praticamente tudo dentro da empresa. Porque numa pasta de um servidor, de um funcionário com uma conta de domínio, de administrador, ele tem acesso a praticamente tudo. Então, o invasor, ele fez login em diferentes servidores, provavelmente buscando informações valiosas, até que dia 26/7/2018, ele teve acesso a arquivos contendo dados de pagamento de cartão de crédito. Dados de pagamento de cartão de crédito de mais de 400 mil pessoas. Aí, entre 21 de agosto até 5 de setembro, quando os consumidores entravam no sistema da companhia aérea, todas as informações de cartão de crédito, cartões de débito, enfim, e os dados pessoais eram redirecionados para um outro site que foi criado por esse invasor. E aí, em 5 de setembro, uma terceira empresa, que não foi a controladora, ela descobriu que os dados estavam sendo direcionados, do site da companhia aérea, estavam sendo direcionados para outro site que foi criado somente para capturar os dados pessoais e financeiros de todos os clientes dessa companhia aérea. Em poucos minutos, depois que a companhia aérea descobriu essa invasão, eles conseguiram bloquear o site, baixar o site, excluir o site, e aí a invasão cessou. Imediatamente, a companhia aérea ela informou a Autoridade de Proteção de Dados de que 496 mil consumidores foram afetados. Esses 496 mil consumidores também foram informados da violação dos dados e também os bancos, para que não houvesse maior prejuízos para os consumidores. E aí, trago aqui para vocês um painel, aqui são os dados pessoais. Tem aqui o controlador. Temos aqui, neste caso, a figura de um operador, mas de um segundo operador também, porque esse primeiro operador foi contratado pela companhia aérea para prestar serviços para ele. Esse operador contratou os serviços de aplicação remota, e aí ele também fez o tratamento desses dados. Então, o controlador, nesse caso, é a empresa aérea. O operador, primeiro operador, é a empresa de serviços aeroportuários.
O operador 2 é a empresa de TI, aquela empresa que fornece serviço da aplicação, né, remota, para que esse funcionário do operador 1 pudesse acessar as informações do controlador. Houve negligência por parte dos funcionários, porque a gente não sabe o que aconteceu exatamente, se algum funcionário forneceu o login e também teve um erro de proteção de dados de um funcionário que imputou dentro da rede a senha e login de um administrador, de um login de uma pessoa privilegiada, que tinha informações privilegiadas, que tinha acesso à empresa toda. Tanto é que ele conseguiu vasculhar com isso, com login e senha de uma pessoa que tem acesso privilegiado às informações e dados de todos os clientes. Com isso, o invasor aproveitou a vulnerabilidade do sistema e mais de 400 mil consumidores foram afetados. Aí eu trago aqui um comparativo da legislação. A gente aperta um botãozinho aí volta tudo, né? As legislações, elas são muito parecidas, porque, como todo mundo sabe, a LGPD, teve inspiração na GDPR da Comunidade Europeia. Então, a autoridade de proteção de dados da União Europeia, porque na época a Inglaterra ela fazia parte da Comunidade Europeia, então ela julgou com base em toda a Comunidade Europeia, é por isso que tantos consumidores foram afetados, né? E ela concluiu que houve infringência do artigo 5º AIF e artigo 32 da GDPR, que, remetendo à LGPD, basicamente foram os artigos 6º, inciso 7º e 8º, que são relacionados aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a segurança e a prevenção. Ou seja, a empresa aérea, ela não tomou as medidas, não implantou as medidas necessárias de segurança e prevenção para que esse ataque fosse prevenido, evitado. E aí, depois de mais de 2018, 2019, praticamente quase 2 anos, houve autuação agora, dia 16 de outubro de 2020, saiu esse relatório de autuação. Esse valor, a princípio, eles tinham a autoridade de proteção de dados, ela queria arbitrar a multa em 138 milhões de libras, foi abaixando para 30 milhões, depois para 24 milhões, e aí depois, por conta da Covid, eles deram um desconto de 4 milhões para a companhia aérea. Então, chegou-se no montante de 20 milhões de libras, e esse foi o maior
caso de violação da GDPR, e é o maior valor de multa que ocorreu na Comunidade Europeia. Mas me parece, eu fiquei sabendo que já existem mais de 41 mil multas que foram arbitradas em todo a Europa. E aí é isso, eu não sei se a gente tem tempo de falar mais alguma coisa, se vocês gostariam de discutir esse caso, o que vocês acham? Eu queria tentar fazer isso de uma forma mais É até interessante, né, professora Helena, que você estava falando aqui dos milhões, multiplicado por 9, que é mais ou menos o que está a Libra. Eu já falei assim, poxa, nunca mais eu ia trabalhar na minha vida com essa multa. A gente não sabe nem, né? Mas tamanho, a grandiosidade, eu acho que 2 pontos que a gente deve salientar, e até como o Spencer passou, enfim, a gente tem hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados até por uma exigência do mercado, né? Não é por uma vontade do legislador brasileiro que se antenou à situação, mas mais por uma exigência do mercado mesmo. E a aplicação da Lei Geral Europeia até em outros países, né? Como você salientou nesse caso. Para que a gente possa fixar, né? Claro, a nossa legislação traz uma multa de 50 milhões de reais, que também tem uma limitação. É alta, né? Para nós, né? É alta. Mas quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de aplicação dessa legislação, ainda mais num mundo tão globalizado, se eu tenho, por exemplo, um servidor que está fora do país, e esse país, né, tem que ter algum pacto internacional, enfim, eu consigo ainda assim aplicar a nossa legislação? Desde que esses dados foram coletados aqui no Brasil, independe se o servidor fica fora do país. Então, olha só, né, pessoal? Dados. É até interessante, porque eu fico imaginando, às vezes, o terceiro setor até solicita, né, às vezes com projetos internacionais, acaba recebendo verba de projetos internacionais. Então, quer dizer que a gente tem que tomar cuidado, não só com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, como também de eventual Lei Geral de Proteção de Dados desse outro país, se eventualmente essa verba vem de outro país, essas informações vêm de outro país, né? Bem abrangente, né? Bem complicado, né? Exatamente. Se a gente tem esse tráfico de dados pessoais entre países, e esses países eles forem, enfim, signatários, sim. No caso da LGPD, se as empresas elas coletam dados aqui no Brasil, a LGPD ela precisa ser cumprida independentemente de onde o seu operador está. O seu operador pode estar na China. Outro ponto bem interessante, a professora ela trouxe todo um ciclo, né? E quando a gente fala dessa questão de coleta de dados, quantas pessoas podem ser envolvidas nessa coleta de dados, né, professora? Exatamente. E isso eu trouxe esse caso e eu achei interessante porque qualquer empresa pode ter esse problema. Nós temos aqui um caso de uma grandiosidade tremenda. Só que, se nós formos pensar, qualquer escritório de advocacia ou qualquer ONG pode ter esse problema. Então, o que a autoridade de proteção de dados ela levantou? A empresa aérea ela tinha
o sistema tinha condições de ter trazido uma proteção maior nesse seu sistema, porque qualquer sistema operacional ele consegue fazer essa checagem multifator. Essa checagem multifator, ela não tem um custo muito alto. Ela já tinha essa aplicação, ela não usava essa aplicação. Tanto é que no dia que eles souberam da invasão, no outro dia, todos os operadores que utilizavam essa aplicação remota, eles passaram a utilizar como que fala? Verificação multifator. Ou seja, ele não se preocupou com a segurança dos dados pessoais dos seus consumidores. Professora, posso abusar um pouquinho? Será que a professora pode falar dessa importância, então, da precaução, de prevenir, de estabelecer procedimentos antes de que chegue uma multa gigantesca, ou, como bem salientou o professor Manuel, que a instituição seja fechada, tenha um procedimento administrativo, enfim, uma exposição, e às vezes tão negativa, né? Eu falo que hoje não é só fechar a empresa, né? De a gente ter multa, de ter algumas aplicações, as redes sociais também contribuem para isso, de perder a credibilidade. Quando a gente fala de terceiro setor, a credibilidade está lá intrínseca, né? Então, Exato. Qual é essa importância para o terceiro setor de você manter uma prevenção com relação à segurança de dados? Bom, primeiro, até a doutora já disse, né? Eu entendo que a primeira questão é justamente essa questão não conduta, mas em relação ao nome da ONG, né? O nome da instituição, não só ONG, desculpa a minha falha, ONG, fundação... De forma genérica, né? Como popularmente é conhecida. Exato. Todas as empresas de terceiro setor, elas precisam privar pela sua reputação, né? A reputação está em primeiro lugar. Então, um caso como esse repercutiu e pode repercutir de uma forma muito negativa para a empresa ou para a instituição de terceiro setor. Não estar preocupado com o consumidor em relação a esses dados pessoais é algo muito prejudicial para a organização, para a companhia, para a empresa do terceiro setor. E se prevenir significa implantar, e pode ser até medidas um tanto quanto, eu não digo simples, porque não é simples, não é algo simples, mas você precisa demonstrar para a autoridade que você se preocupou, você agiu, está agindo em compliance, você está em compliance e que você se preocupa com a proteção dos dados do seu, sei lá, seu cliente, enfim, seu fornecedor, enfim, com os dados pessoais. Envolve tudo, né? Então, você está envolvendo colaboradores, você está envolvendo voluntários, você está envolvendo doadores, né? Quando a gente fala do nicho de todas as pessoas envolvidas no terceiro setor, realmente é de se alertar, de não coletar dados desnecessários, enfim, né? E ter um procedimento, como a professora Helena falou, bem instituído, por mais que não seja tão robusto, né? Como numa SA, por exemplo, né? Como uma sociedade anônima, ainda mais de capital aberto, mas que seja adequada à situação
daquela instituição, né? Nós temos algumas perguntas aqui, posso lê-las para vocês? Sim. Então, a primeira pergunta é: as exceções falam em fins jornalísticos e artísticos. No caso, por exemplo, de uma organização sem fins lucrativos, fins de lucro, que usa dados pessoais para fins jornalísticos, mas também coleta dados para assinaturas ou apoios de pessoas físicas, ele ainda estaria sujeito à LGPD quando coleta os dados dos assinantes? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: a instituição ela tem a finalidade jornalística e artística, embora esteja classificada ou como uma instituição sem fins lucrativos, né? Mas ela tem uma outra atividade também, que coleta dados para assinaturas. Neste caso, essa instituição, essa organização, também tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Posso dar um pitch aí? Não, vocês querem responder? Perdão. Não, pode ser. Não, pode responder. Pode responder, doutor. Tá, me permita. Nesse caso, doutora Thais, as exceções para fins jornalísticos, elas falta ainda uma definição melhor do que seria isso, né? Talvez a pessoa que fez a pergunta possa complementar, porque porque tudo depende da finalidade. A lei geral é finalidade, protege a finalidade. Se a finalidade é dar uma notícia, então você pode eventualmente revelar algum dado pessoal para atender a finalidade de identificar a pessoa, né? Identificar a pessoa sobre a qual está sendo relatado algum fato, né? E no caso da assinatura, a assinatura ela tem finalidade econômica, mas aí a pergunta aí diz que a entidade é sem fins lucrativos, né? Então, isso ainda também depende da finalidade, porque talvez para a finalidade da cobrança da assinatura, né, ela já é protegida por uma exceção, né, que é uma base legal, que é a base legal do cumprimento de um contrato, né, porque a assinatura é uma relação comercial em que você paga e recebe alguma coisa em troca. Então, isso já dispensaria o consentimento, por exemplo, né? Então, falar que a LGPD não se aplica, eu entendo que seja muito abrangente, porque se a finalidade for desviada, inclusive levando em consideração o objeto social do estatuto ali da entidade, né? Se o dado pessoal ele está sendo usado fora daquela finalidade, a LGPD se aplica, entendeu? É mais ou menos isso. Algum complemento? Sim, só... por favor, doutor Manuel, por favor. Tranquilo. Não, justamente, doutor, é o seguinte, meu áudio tem. Lógico, a questão jornalística acadêmica é bem abrangente, então a questão aos poucos, a gente não sabe ainda como que a NPD vai funcionar, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já a Autoridade Europeia de Proteção de Dados já tem um histórico muito bom. A questão é a seguinte, na questão de assinatura, tranquilo, entra a questão, porque não é um fim acadêmico, na verdade, é um fim diferente, não é um fim jornalístico nem acadêmico. Então, quando alguém assina, mesmo que a pessoa jurídica não seja lucrativa, de fins lucrativos, o fato da assinatura já condiz com a proteção mesmo dos dados, né? Justamente complementado aquilo que o doutor Júlio estava falando mesmo, né? Tem que ser protegido, porque justamente, né? Porque depois essa pessoa vai receber, pelo fato de ser assinante, vai receber, como se fala, propaganda, informativos. Então, se ela, justamente, né, assinou, é porque também consentiu, né? Uma forma inequívoca, né? Mas aí, com certeza, se aplica, sim, também a LGPD, né?
Então, porque aí teve um consentimento no meio que permite que essa pessoa receba conteúdo da ONG ou da cooperativa, da fundação, né? Lógico, se for acadêmico, jornalístico, por causa das fontes, né? O tempo todo não tem que procurar o autor da fonte para que funcione, né? Para que possa escrever um artigo e afins, né? Então, é mais um complemento daquilo básico, né? Na verdade, né? Daquilo que o doutor Júlio já tinha falado. Uma contribuição aos colegas, eu entendo que se ficar caracterizado realmente para fins jornalísticos, sim, estaria excluído para a lei. Curiosamente, eu atendi um caso que é de uma associação de jornalismo investigativo. Essa pergunta, ela se desdobra, porque uma finalidade seria jornalística, que aí nós estaríamos diante da exclusão, atendidos aí as finalidades estatutárias, né? Porque senão seria um desvio de finalidade, e aplica-se o artigo 50 do Código Civil com os efeitos contra a diretoria. Então, acho que é importante esse olhar também no documento maior, no caso da associação ou da fundação. E dois, mas no meio da pergunta, a pessoa fala em apoio financeiro. Então, eu estou vislumbrando aqui aquele doador, aquele associado ou mantenedor, que pode não ser um associado, que aporta recursos financeiros para a sustentabilidade da organização. Então, o fato de ser associado ou mantenedor, portanto, uma pessoa física, né? Normalmente é uma pessoa física, embora, segundo o Código Civil, você pode ter associados pessoas físicas e jurídicas, mas fazendo uma restrição nessa pergunta, se for associado pessoa física ou mantenedor, estaríamos sim diante da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, acho que misturou um pouco aí. Na verdade, tem uma outra possibilidade também, né? Mas vamos ficar pela 2 e fomentar aos colegas que mandem mais perguntas, né? Acho que é importante nesse sentido, tá? Mas acho que fechou aí, pelo menos 80% da resposta. É o que os advogados adoram, né? Nós estamos aqui com os advogados, é o famoso depende, né? Tem a questão também de abuso, né? De direito, né? Sim. Então, mesmo nas exceções, a gente não pode permitir que haja abuso, né? Desvio da finalidade, enfim. Nós temos uma outra pergunta realizada pelo Matheus. Ele diz assim: só por curiosidade, os dados relacionados aos órgãos públicos podem ser armazenados fora do Brasil? Tem algum impedimento? Aí, nesse caso, Não tem impedimento nenhum. Nesse caso, a transferência internacional, para que se possa haver um armazenamento fora, primeiro tem que se haver uma transferência desse dado, dessa informação, né? As transferências internacionais, elas podem ocorrer, mas elas têm finalidades específicas. No caso, entre órgãos públicos, seria para fins de trabalhos de inteligência, né, de investigações com países com os quais o Brasil tenha aí alguma relação, algum convênio, né, de troca de informações nesse sentido. Posso? É o seguinte, pode ser, como bem tranquilo, aqui, inclusive aquilo que a professora Helena falou, inclusive, porque essa questão de transferência internacional, nós fazemos todos os dias, o tempo todo, transferência internacional de dados. O nosso e-mail vai para onde? Estados Unidos, daí volta para cá depois. Então, justamente, ou seja, aí já podemos fazer o link de que nós também, o armazenamento, o importante é a lei aplicável, ou seja, onde coleta o dado? Coletou dado no Brasil, consequentemente, a lei brasileira que vai ser aplicada, né? Eu entendo que, assim, independentemente do armazenamento, porque, imagina, no caso do Facebook, por exemplo, o nosso dado é coletado aqui, mas tudo bem, tem filial aqui, mas suponhamos, eles também armazenam nossos dados lá no Vale do Silício. Então, mas continua sendo aplicada a lei brasileira, que também tem... que às vezes tem, por exemplo, às vezes eles têm uma tecnologia maior, mais sofisticada para armazenamento de dados. Na verdade, o Google e o Facebook, eles armazenam os dados em quarteirões gigantes, vários quarteirões de cabos, de aparelhagem, esses dados. Então, eles que fabricam essa nuvem, na verdade, essa nuvem é de origem física, né? Mas, então, tranquilo, se aplica, dá para fazer, não tem sem problema nenhum. O armazenamento pode ser fora, mas importante a questão da lei aplicável do lugar da coleta do dado, caso a gente tenha alguma dúvida, onde se encontra a pessoa natural. Se encontra a pessoa natural aqui no Brasil, também uma
um a mais, um plus, né, sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Temos uma outra pergunta, que é do Goulart, uma pergunta bem extensa, eu vou dar uma resumida, tá? Doutora Thaís, me permita só um complemento em relação a essa pergunta atual. A lei ela diz o seguinte: a lei não se aplica quando os dados foram utilizados para fins exclusivos. Nós estamos falando de dados pessoais sob a tutela pública. Acho que essa pergunta trata dessa forma. Então, se for, aí de novo, depende. Se forem dados de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação, a totalidade desses dados sobre a tutela pública não pode ficar sobre a operação, sob o controle de uma pessoa de direito privado. Então, acredito que isso colabore também com essa pergunta. Vamos imaginar aqui os dados da Receita Federal, né, armazenados no exterior sob a tutela de um contrato. Então, eu entendo que tem restrições aqui severas nesse sentido, tá? Porque fala da totalidade dos dados. Alguns dados públicos não devem ficar sob a tutela de pessoas jurídicas de direito privado. Não importa se é no Brasil ou fora do Brasil. Então, é o caso a caso que vai dar a possibilidade ou não, tá? Só para complementar aqui, para pimentar. Aliás, continuando, quando a gente fala de entes públicos, o Goulart ele faz algumas perguntas e eu vou direcionar aqui, seguindo a questão dos entes públicos, tá? E o Poder Judiciário? Ele deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados? Vou somar a outra pergunta. E nos casos de processos em segredo de justiça, há alguma disposição nesse sentido? Uma contribuição em socorro aos colegas, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou todos os procedimentos para garantir a conformidade à LGPD. Inclusive, lá eles criaram um grupo de encarregado de proteção de dados, composto por magistrados e servidores. Então, sim, o próprio TJ aplicará, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que aí nós temos outras normas também em socorro do princípio da publicidade, do atos processuais, etc., etc. Mas eles estão adequando exatamente nesse sentido. Não é porque está público que permite o tratamento. Ó. Então, tem aí um gap que a própria TJSP está se adequando, e como o doutor Júlio comentou, nós estamos aguardando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a funcionar, né? Nós tivemos a nomeação de 5 diretores, mas estamos aguardando as resoluções que resolverão questões, inclusive, que impactam no terceiro setor e no dia a dia das empresas, etc, etc. Então, aí já uma dica prática. Tudo que nós fizermos hoje, ceteris paribus, nesse momento do tempo, nós vamos revisar continuamente, tá? Então, acho que temos que aguardar algumas deliberações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o Poder Judiciário não está afastado também, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito público, ao cumprimento da LGPD. Posso pedir? É o seguinte, também... Para à vontade, professor. Não, tranquilo, doutora Helena também quiser também falar, também. É que, assim, o Poder Judiciário se encontra, inclusive, no artigo 23 da LGPD, inclusive, a questão fala de obrigações legais, para fins de obrigações legais. Né? Por exemplo, ou seja, o juiz ele não vai precisar autorização de cada réu, de cada autor para fazer os mandatos respectivos. Isso é impossível fazer. Dezenas de processos todos entrando numa mesma vara. Não tem como. Então, justamente, aí se aplica a exceção do artigo 11, porque fala de dados sensíveis. Aí outra questão também, por exemplo, uma pessoa que está com HIV, por exemplo, né, não vai divulgar, então, e outras coisas, né? Mais íntimas, então aí o Poder Judiciário, tudo bem, tem que ter um encarregado, fala inclusive literalmente isso, né? E tanto que daí o juiz, para obrigações legais, ele tem que ter celeridade na questão de resolver, porque senão, o que seria, né? Pedir consentimento de cada autor e réu, então aí fica complicado. Então, tem algumas exceções, sim, que está no artigo 23 em diante, até 25, até os cartórios entram na questão. Sim. Inclusive, falando de direito público, a Prefeitura de São Paulo já tem um decreto de setembro que se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, até que o encarregado, o controlador do município é o encarregado, inclusive, dentro do âmbito da Prefeitura de São Paulo, capital.
seja, não é só também TJ, também tem, aos poucos, as prefeituras estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente finalizar essa questão dessa pergunta, o próprio Goulart, ele fala, mas eu vou utilizar bem o termo, porque eu acho que é bem apropriado. Essa lei vai pegar para os pequenos e médios? Vai pegar, gente? Essa pergunta... Eu já estou me sentindo toda pegada, digamos. Ela é muito... É a resposta do milhão, né? Inclusive, parte da resposta está também numa outra pergunta que as pessoas fazem, que é se a agência, a autoridade nacional já não, se ela está em funcionamento ou não está, se a lei vai pegar ou não, né? Na verdade, as pessoas acham que tudo depende da autoridade nacional, né? Mas, na verdade, o maior fiscal dessa lei, né, assim como foi com o Código do Consumidor, né, o maior fiscal desta lei vai ser o titular, né? Nós, eu, você, nós todos aqui, todos que estão nos assistindo, nós iremos cobrar, né, das empresas que possuem dados nossos o cumprimento da lei, não importa o tamanho. Entendeu? Então, eu entendo, né? A minha resposta seria essa, que eu acho que com certeza vai pegar. A depender de nós, vai. Assim como foi com o Código do Consumidor. Inclusive, já está pegando, porque já teve até uma sentença da empresa Cirela, né, que foi condenada baseada nos princípios da LGPD. Não foi porque a ação foi em 2019, mas usou os princípios, a parte principiológica da LGPD na sentença, né, que, lógico, foi R$10.000, mas tudo bem, mas já, eu entendo que já começou a pegar. Eu acho que independente, como o doutor Júlio falou, independentemente da existência ou não da NPD, já está pegando. Eu entendo que já está pegando. Vou aproveitar, porque tenho dois queridos aqui que a gente não apresentou, né? Então, como a ideia é ter esse dinamismo mesmo, mas vou abrir só um espacinho para apresentar duas pessoas muito queridas. Eu falo que a pandemia ela me trouxe alguns amigos, né? E dois deles estão aqui, que é o Cláudio e o Júlio, que a gente não se conhece presencialmente, mas já esteve presente na vida do outro várias vezes, né? O Cláudio, falar do Cláudio, eu sempre gosto de falar das pessoas pelo que elas são. O Cláudio é uma pessoa disponível, isso eu acho que é o mais fantástico do Cláudio, apesar de ser, além de advogado, economista, contador, pós-graduado em Direito Digital e tantas outras, palestrante, tantas outras qualificações que o Dr. Cláudio tem. Eu infelizmente não estava aqui, mas ele foi recepcionado pela minha secretária, e até falei para ela, assim, você é casada, hein? Né? Porque o Cláudio é uma pessoa tão fantástica de conviver, que eu acho que a disponibilidade e a alegria do Cláudio talvez sejam as melhores definições, né? Quando a gente fala do Júlio, o Júlio também é essa pessoa fofinha que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? A pessoa sorridente, ele é advogado, palestrante, também pós-graduado em Direito Digital, membro da Comissão de Direito Digital da UAB de Osasco, e também disponível, atuante, estudante, eterno estudante. Então, vocês estão acompanhando que os nossos convidados, eu acho que a gente tem, né, Ana, essa vantagem, né, de ter pessoas que estão lá linkadas, atualizadíssimas, para trazer informações para vocês. Eu vou passar a palavra ao Cláudio e ao Júlio para que façam as suas exposições e, eventualmente, caso vocês tenham mais perguntas, a gente faz no final. Palavra de vocês. Eu vou carregar uma breve apresentação que nós fizemos. Deixa eu carregar aqui. A gente vai precisar correr um pouquinho, né, Cláudio? Que eu acho que agora falta quanto tempo aí? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Já está na tela, Júlio, por favor? Apareceu aí na tela. Está. Isso aí, já está. Pronto. Bom,
Então, deixa eu dar a saudação inicial, agradecer o convite da doutora Ana para estar em conjunto nesse evento com a Comissão de Direito Digital. Eu sou do tempo pré-histórico, acho que em 1980 eu já programava em COBOL. Ninguém era nascido ainda em 1980 aqui dessa mesa virtual, e lá nós guardávamos os dados, né, em cartão perfurado, tá? Não sei se estão vendo aí. Então, é nesse sentido que antes era mais fácil a proteção desses dados. O que nós agradecemos, né, o convite. Muito bom estar aqui com o colega Dr. Júlio, colega da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia, já tem quase 10 anos, né, Dr. Júlio? Então, é muito bom. Nós vamos partilhar algumas reflexões em relação a esse tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, e trazer caso prático da consultoria e da assessoria que nós já prestamos a esse importante segmento, tá? Então, Júlio, quer fazer a sua saudação inicial? Eu vou já carregando aqui. Sim, não, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria também de agradecer ao Dr. Manuel, à doutora Helena, à doutora Ana Carolina e ao Dr. Spencer por estar dividindo aqui esse conhecimento, conversando a respeito de LGPD, porque a gente sempre aprende alguma coisa, sempre a gente evolui um pouco mais a cada encontro. Perfeito. Bom, Júlio, nós preparamos aqui um plano de voo, nós já cortamos 3 vezes, né, a apresentação, então ela ficou curtinha, bem rasante. E agora a gente vai cortar mais ainda. Agora nós vamos acelerar um pouquinho mais, mas uma breve introdução, os motivos por que estudar LGPD, o que fazer, né? Tem a parte da problemática, depois da solucionática. Vamos apresentar um case do terceiro setor, um só, nós tínhamos 3, cortamos 2, alguns aspectos da lei de especial interesse ao chamar terceiro setor. E dicas finais, bem curtinho, bem rápido, bem rasante. Então, o terceiro setor seriam as atividades da sociedade civil. Quando nós falamos em sociedade civil, nós já estamos falando de pessoas físicas, pessoas naturais, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei de alto interesse das chamadas OSCs, que alguns chamam de ONG, juridicamente é um conceito equivocado, nós não utilizamos. Mas, enfim, a legislação não tem um conceito em relação ao terceiro setor. Nós tratamos hoje como terceiro setor organizações da sociedade civil, tá? Outros preferem outras denominações. E aqui, alguns dados, alguns números estatísticos, esse estudo 2012-2013 da GV falavam em 300 mil fundações e associações. Nós temos um outro estudo, que é na sequência, falam em mais de 800 mil. De qualquer forma, elas atuavam nesses segmentos, defesa de direitos. Ora, quando nós estamos falando de defesa de direitos, nós já automaticamente linkamos com defesa de direitos de pessoas naturais, né, de uma forma muito forte. Interesse dos cidadãos. Se ela atua nessas áreas de atuação, inclusive, essa ponte com as pessoas naturais, como eu disse, é imprescindível. Nós temos também a atuação de organizações religiosas, lembrando que os religiosos também são pessoas naturais, devem ter os seus dados protegidos, daí porque abarca também as igrejas, nesse sentido, ou os templos religiosos, como diz a Constituição Federal. Atua em cultura e recreação, aqui nós temos um público-alvo, provavelmente da assistência social, criança e adolescente, e pessoas adultas também, e 11% em assistência social. Aqui, de novo, o público-alvo da assistência social, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, que merecem a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Da mesma forma, segundo esse estudo, são empregadores, tratavam na época de mais de 2 milhões de pessoas. Nós temos o impacto da LGPD em recursos humanos também, ou departamento pessoal. É um capítulo à parte, conforme a doutora Thais já comentou, é algo que você tem que tratar com a forma adequada. Muito bem, esse é outro estudo do IPEA, fala em 820 mil organizações da sociedade civil, e aqui nós já temos, na sequência, um dado preocupante. Nesse projeto de lei que está em trâmite no Congresso, para as empresas, 17% apenas dessas empresas tinham alguma iniciativa concreta ou implementada em relação ao LGPD. Nas andanças que nós temos feito, Dr. Júlio, eu e outros colegas da área digital do nosso escritório, os números são piores do que esse, tá? Nós temos palestrado com foco nas OSCs, os números são complicados. Então, qual é o primeiro alerta? Você, gestor social da organização da sociedade civil, se ocupe desse tema, e aqui eu trago o artigo 1011 do Código Civil, que diz que o administrador deve ter, na administração,
da sociedade, incluindo aí as associações e fundações, todo o cuidado e diligência. A doutora Helena trouxe aí um descuido em relação à segurança da informação que gerou essa multa levezinha lá aplicada contra uma empresa aérea. Tá? Então, você, gestor social, consultor, assessor jurídico, assistente social, enfim, que tem a função de operador, deve ficar muito atento a essa legislação. E aqui, conforme algumas conclusões que já foram apresentadas, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica às pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, e de direito privado. O que nos interessa aqui são as de direito privado. Quando nós falamos em OSCs, organizações da sociedade civil, nós estamos falando de associações e fundações, tá? Não sociedades e demais. Esse é o conceito trazido pelo marco regulatório, que o pessoal chama de EBIROS, que eu prefiro lei de parcerias, que é a Lei 3.019/2014, que entende como OSC, Organização da Sociedade Civil, as sem fins lucrativos, as cooperativas sociais e as religiosas que têm atividades ou projetos de cunho social. Então, esse é o conceito de OSC, é importante delimitar o impacto da LGPD nas OSCs, trazendo esse conceito do marco regulatório. Tá? Então, entidades sem fins lucrativos, normalmente tem usuário ou beneficiário da assistência social, né? Nós temos aí dedicadas aos hospitais filantrópicos, às escolas filantrópicas, aquela creche, aquele centro para criança e adolescente, enfim, conforme a sua atividade, o seu serviço, programa e projeto, você tem que carregar as lentes de proteção dos dados pessoais do seu público, que pode ser público-alvo da assistência social ou não, tá? Então, aí, um link entre marco regulatório, Lei Geral de Proteção de Dados e o sistema todo que regula a assistência social e também o sistema dedicado à saúde, né? SUS, SUAS, etc. Muito bem. E aqui, uma pirâmide de Kelsen, trazendo a legislação básica do terceiro setor, tá? Não esgota o sistema, são algumas leis que interessam a nós, consultores e assessores do terceiro setor, e nós grifamos aí a 13.709, ó, entrou mais uma lei no sistema. Então, você que já estudou a lei do voluntariado, que tem um impacto também da Lei Geral de Proteção de Dados, porque são pessoas físicas que são voluntários, nós temos aí, como já comentaram, o Estatuto da Criança e Adolescente, temos também funcionários, aplica-se a CLT, a própria Lei da Filantropia, Lei 12.101 de 2009, que trata do SEBAS, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que diz que você deve guardar os arquivos por 10 anos. Então, a gestão de arquivos também é muito importante nesse aspecto, respeitando o combinado da Lei 12.101, mas a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí um exemplo em relação à legislação atinente ao chamado terceiro setor, tá? Então, fiquem atentos a essas normas que têm uma conexão muito forte com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, doutor Júlio, vamos seguindo aqui, né? Por que estudar a LGPD, doutor Júlio? Por que eu tenho que gastar meu tempo, meu neurônio, alguns cabelinhos para estudar essa lei? Sim, Cláudio. A doutora Helena já deu alguns alertas aí, né, para as pessoas que nos assistem. Não se trata só das sanções administrativas, né? As sanções administrativas, elas causam medo, causam pânico, né? Pelo tamanho, pelo montante e o impacto que ele pode, que uma multa dessa pode ter no orçamento, né? Da organização. Mas também devemos cuidar não se preocupar só com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O risco muito maior está junto ao titular de dados pessoais, tá? É ele que vai fazer essa lei pegar, como o nosso colega ali nos perguntou, né? Se a lei iria pegar ou não. Então, a empresa, a organização, ela precisa também, aí como a doutora Helena alertou, precisa demonstrar que tomou os cuidados mínimos, né, para evitar algum uso indevido dos dados pessoais. E aí eu já vou entrar um pouco na parte prática, né, da nossa conversa, por causa do tempo, né? Na verdade, um pouquinho de cada caso prático que a gente tem encontrado, né? Como o Cláudio mostrou aí no começo da apresentação, a quantidade de organizações que não tomou nenhuma medida com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Na prática, a gente tem visto que é quase todo mundo, né, Cláudia? Que assim, é realmente assustador. E
E aí, fazendo um link com o que a doutora Helena falou mais cedo sobre as precauções, né? Uma coisa que vocês aqui que nos assistem, que trabalham com alguma organização da sociedade civil, vocês precisam ter, no mínimo, né? E o que a gente encontrou na prática é que isso não é usado, é uma política, não vou nem falar da política de privacidade, tá? Mas vou falar da política de segurança da informação, né? Porque se você não tem sequer uma política de segurança da informação, você vai comprovar como, sabe, que você tomou aquelas precauções mínimas para evitar um vazamento, né? E aí o risco de vazamento se estende além das invasões, né, da subtração de dados promovidos por hackers, como é o caso prático que a doutora Helena trouxe. O risco, eu acredito que o risco maior esteja propriamente dentro da organização, né? Com os seus colaboradores, não tendo orientação nenhuma de como acessar os dados, não havendo um planejamento de nível de acesso, né? O que cada setor pode acessar, geralmente todo mundo acessa tudo. Isso não é assim, as organizações não fazem isso de má fé, né? Isso tem um motivo, e o motivo é nobre, porque as organizações elas são focadas em ajudar, né? A doutora Ana Carolina pode ajudar a ilustrar, né, essa questão. Elas estão tão focadas no seu objeto, no seu objetivo, né, que essa parte mais, vamos dizer assim, regulatória, operacional, fica em segundo plano, né, doutora? Na verdade, a gente percebe um comportamento das organizações muito preocupadas na causa, e aí esse aspecto administrativo, regulatório, ele realmente fica para depois, que às vezes não chega, né? Mas vocês estão pontuando aí aspectos que estou anotando todos aqui para falar no final. Exatamente. Então, assim, pode falar, Cláudia. Uma conclusão, nós falamos nas sanções administrativas, né? Lembrando que quando você não cumpre a legislação, você é conduzido sob vara, né? Assim, vara do trabalho, vara da infância, vara da família, né? Então, essa coercitividade do direito, quando nós falamos em Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de sanções administrativas. São 9 sanções administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais, né? Doutor Manuel trouxe o caso aí da construtora. Lá nós temos uma sanção civil ancorada no Código Civil, artigo 186, 927 do Código Civil, que remete a uma indenizatória por danos morais de R$10 mil, né? Então, eu já escutei assim, mas 10 mil para essa construtora não é nada. Só que nós temos lá, do outro lado, o universo de titulares, de consumidores, que já estão pensando nas ações. Essa conta vai chegar a 50, 60 bilhões de reais. Sem falar no item 4 ali, ó, que é a publicização da infração, que gera uma perda reputacional. Essa não tem preço. Então, se você imaginar, doutor Manuel, doutora Helena, para uma organização da sociedade civil, ela fica com... A credibilidade vai embora. Como é que ela vai mobilizar, vai captar recursos se a sua credibilidade for embora? O próprio investidor social, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, vai dizer, não vou colocar meu dinheirinho ali, porque se eles não cuidam dos dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar uma multa simples que vai de 2% do faturamento líquido até 50 bilhões de reais por infração. Grifo, por infração, tá? Embora, para as OSC, alguns entendem que não temos faturamento, nós temos receita própria, tá? Então, a lei não está, assim, adequada para essa visão de organizações da sociedade civil. Mas nós temos outras sanções, né, doutor Júlio? Uma determinação administrativa de eliminar os dados pessoais. Então, imagine uma sanção dessa, eliminando os dados pessoais do banco de dados dos investidores, dos doadores daquela organização. Praticamente vai sucumbir, né? Porque nós sabemos que mais de 50%, em torno de 50%
das receitas vem de doadores, tá? Então, é algo assim crítico, isso tem a ver com o banco de dados anteriores, que nós vamos falar também. Então, as sanções são essas, vamos ficar longe disso. Alguns têm entendido, né, doutor Júlio, que a LGPD, alguns entendem assim, eu para estar em linha com a LGPD, eu preciso ter a política de privacidade, copiar e colar da internet. 2, eu preciso ter uma cláusula padrão para o meu empregado. 3, eu preciso acertar o cookie no meu banner. 4, eu preciso ter o termo de consentimento. Então, alguns estão entendendo que para estar em compliance, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, é atacar esses 4 pontos. Não é isso, ele não entendeu nada, escutou o tiro, não sabe de onde é o tiro, não sabe quem atingiu, e não é dessa forma, é uma mudança cultural, é um novo paradigma, presente em mais de 100 países, e nós, consultores, assessores, gestores sociais, temos que entender essa lógica. A implantação, a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, a doutora Helena já começou, passa por segurança da informação, passa por questões no site, no portal, passa por adequação dos contratos, enfim, passa por 2 etapas, um diagnóstico e depois um plano de ação, que nós vamos falar um pouquinho à frente. Mas vamos seguir aqui, doutor Júlio. Vamos seguir. Os direitos dos titulares, deem uma olhadinha na legislação, não vamos esgotar isso tudo. O doutor Júlio já comentou que pode ter um conflito entre os direitos do titular e você, controlador. Controlador é você, administrador é você, OSC, ok? E quem é o titular? Olha no espelho, é você, pessoa física, tá? Então, esse conflito tem que conhecer muito bem os 9 direitos dos titulares. Doutor Júlio, por favor, quer comentar algum deles em especial? Sim, o maior risco para as organizações relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são os direitos dos titulares. Não são nem as multas que começarão a ser aplicadas a partir do ano que vem. Tá? Esse risco é iminente. E aí eu vi, doutora Ana Carolina, que tem uma pergunta que diz respeito aí a como que o cidadão, né, poderá exercer esses direitos, né? E é justamente aí que está o risco para as organizações, porque inclusive o Procon, como a nossa colega ela menciona que trabalha no Procon, o Procon já aplicou multas no passado com relação ao vazamento de dados ou uso indevido de dados pessoais, né? O Procon aplicou várias multas no passado e eu acho que ele, até a autoridade nacional engrenar, ela ainda vai receber muito essa demanda, né? Então, as pessoas, para exercer os seus direitos, procurarão o Procon ou, em alguns casos, talvez até os juizados especiais. Nesse caso, até eles ficará até dispensado de um advogado, ele simplesmente vai lá e reclama, tá? Então, o risco mais iminente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados para as organizações está no exercício dos direitos dos titulares. A organização ela precisa estar apta a atender às solicitações dos titulares, seja ela qualquer uma dessas aqui que está aqui elencado nos direitos, né? A simples confirmação da existência de tratamento, ou seja, se alguém perguntar se vocês têm dados, vocês devem estar aptos a responder, pedir o acesso aos dados, aí sim você vai ter que mostrar tudo que você tem, né, a respeito dessa pessoa lá, e as organizações, pelo menos na nossa experiência, não estão devidamente preparadas, algumas delas sim, mas às vezes com deficiência, porque não basta simplesmente você informar quais dados que você tem. Às vezes o titular quer saber aonde está armazenado. Sua organização está pronta para responder isso? Aonde está armazenado? Quem tem acesso? Por quanto tempo essa informação ficará armazenada? Para qual finalidade que vocês têm os dados? Então, o risco está nisso daí. Então, é o risco principal e mais eminente. Então, de lição de casa, acho que para vocês devem retornar aí às suas organizações e refazer essas perguntas. E vocês têm que buscar estar aptos a respondê-las. E com isso, e para isso você precisa fazer primeiro, aí vai uma dica prática, né, Cláudio? Sim. Fazer um mapeamento dos dados, né?
que muito corretamente também é chamado de inventário de dados pessoais, e principalmente para as organizações que dependem do seu cadastro de doadores, vamos dizer assim, né? Que é um cadastro também que às vezes é construído ao longo de anos de exercício, né? Cuidando da boa imagem da organização e cumprindo o seu papel na sociedade, aquilo vem sendo construído, e isso é um patrimônio. Por isso que eu acho que é muito feliz essa definição de inventário de dados. Vocês precisam fazer esse inventário, vocês precisam saber tudo. E vocês precisam estar aptos a atender aos pedidos dos titulares. E aqui no caso, aqui, falando do pedido de eliminação dos dados pessoais, vocês precisam estar aptos a responder se vocês podem atender esse pedido ou não, né, Cláudio? Porque tem ocasiões em que mesmo com o titular solicitando a exclusão, a organização não precisa excluir. É o caso, Posso Júlio, fazer só uma interrupçãozinha? Sim. Realmente, eu falo que todas as vezes que eu participo de algum evento, em especial como ouvinte, porque eu estou tão acostumada a falar, e vocês viram que eu falo pouco, né? Que para mim, eu estava aqui, até fechei a câmera, porque eu estava fazendo algumas anotações, porque eu acho fantástico, que a gente sempre aprende, né? E eu tenho certeza que esse nosso evento foi só um en passant, né? Uma pitadinha daquilo que é importante, com o intuito, efetivamente, de mostrar ao pessoal do terceiro setor como é importante essa capacitação, como é importante a implementação de um sistema de proteção de dados, né? Sob pena, inclusive, de fazer com que as operações dessa instituição não mais ocorram. A gente está com um horáriozinho apertado, para que eu sempre faço questão de que as pessoas elas possam deixar os seus contatos, uma vez que é tão importante a gente estar trocando informação, trocando conhecimento, e mesmo para aquelas... a gente viu, né, gente, que não basta ter um jurídico que atue de forma geral. É importante que esse jurídico esteja muito antenado, porque qualquer brecha pode trazer um prejuízo imenso, né? E eu costumo dizer que nada melhor do que a gente fazer grandes parcerias, e quem sabe daqui nasçam grandes parcerias. Então, vou passar, eu peço desculpas em virtude do horário, que a gente tem que terminar cravado às 17 horas, e temos alguns minutos apenas, né? Vou passar a palavra ao professor Manuel para as considerações finais. Doutora Thais, muito obrigado por tudo. Agradeço também a doutora Ana Carolina, doutora Helena também, doutor Cláudio, Júlio e doutor Spencer também pela oportunidade de ter me dado para estar aqui com vocês e discutir um tema muito interessante, muito importante, porque abrange a todos, como o doutor Júlio falou, inclusive a questão não é questão de, independentemente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o PROCON também pode funcionar, o juizado especial também pode ser acessado, inclusive, para requerer os direitos. Então, daí, lógico, como a doutora Thais falou, uma pitadinha só, porque a discussão vai muito, muito além daquilo que estamos falando. Obviamente, que estamos dando, na verdade, um panorama que é importante porque é a realidade. Agora, os dados é o novo petróleo. Aliás, nem petróleo, porque o petróleo é um recurso não renovável. Os dados são renováveis o tempo todo e tem um valor absurdo no mercado. Então, daí por isso que eu quero terminar falando só isso também, e que desejar, fico à disposição também para eventuais perguntas, etc., que houver por aí. Obrigado. Professor tem redes sociais? Tenho, coloco aqui no chat ou não? Se o senhor puder, a gente agradece. Vou colocando então aí, pronto. Tá certo. Tá bom, Professora obrigado. Helena, para as considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Ana Carolina, doutor Spencer, doutor Júlio, doutor Cláudio, doutor Martin. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade e gostaria de falar a todos que a privacidade ela deve ser uma mudança de cultura para todos nós. E reforçar que os dados pessoais eles são muito valiosos. E de fato é o novo petróleo, e independentemente da legislação nos trazer algumas exceções, a lei ela precisa ser cumprida por todos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não existe exceção para o cumprimento da lei. Basicamente é isso. Muito obrigada, mais uma vez. Professora, tem redes sociais? Eu tenho, pode me seguir no LinkedIn, Helena Fujinaka, é fácil de me encontrar. Perfeito. Professor Cláudio Ramos? Bom, agradecer, né, esse evento, o tempo realmente ele acelera, nós cortamos metade da nossa apresentação, né? Estava previsto 40 minutos, falamos 18 minutos, então prejudicou a apresentação nesse sentido. Mas, de qualquer forma, nós colocamos... Posso dar uma intervençãozinha? Sim. Aqui, é só uma pitadinha, gente. Inclusive, esse mocinho aqui, a Ana falou que não consegue me acompanhar, eu também não consigo acompanhar o Cláudio não, viu? Então, para aquelas pessoas que realmente se interessam sobre o assunto, por favor, Cláudio, suas redes sociais. Sim, é o que eu ia falar agora em relação a isso. Então, agradecer o convite, já coloquei lá os dados meus de contato e do Júlio. Quem se interessar por esse tema, nós, a pedido, criamos um curso de, acho que 4 ou 6 horas, não lembro direito, está lá no site, com um parceiro nosso, grande amigo, para tratar com mais profundidade, collins.com.br, está lá no link, no chat. Espero que vocês tenham gostado desse aperitivo, na verdade foi nesse sentido, e contem conosco, né? Mas fiquem atentos, o que escutarem de notícias da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, levanta a orelhinha assim e fala, opa, isso tem a ver comigo, no mínimo como consumidor, como titular, ou como assessor, como consultor, ou como gestor, tá? Isso estará na nossa mesa nos próximos 10 anos, no mínimo, tá? E vamos ficar longe dessas multas, né? A doutora Helena trouxe aí um tamanho do cheque grande aí, vamos ficar longe, até porque o terceiro setor não quer levar recursos para nesse sentido, mas agradecer demais ao convite, estamos à disposição. Muito obrigado. Professor Júlio. Está sem áudio, professor. Perdão. Eu queria agradecer a presença de todos os presentes, em especial o doutor Manuel, a doutora Ana Carolina, a doutora Helena, a doutora Thaís Jurema, ao doutor Spencer e ao meu amigo Cláudio Ramos, que perto dele eu sou só um advogado, né? Porque ele é advogado, ele é contador, economista, enfim. Mas eu admiro muito e é sempre uma companhia muito, muito, muito agradável. E eu espero reencontrá-los de novo, tá? Reencontrá-los em breve e a gente se vê aí na próxima vez aí, tá? Um abraço. Ana? Joia. Então, eu vou só, Thaís, agradecer a todos. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a nossa diretoria. Eu acho que tudo isso que a gente está conseguindo fazer, congregar esforços, tem sido em função do apoio que a gente tem do Dr. Caio Augusto, do Dr. Ricardo Toledo. Toda a diretoria sempre tem nos apoiado em iniciativas, em ações, então a gente tem tido aí um apoio muito grande. Eu queria só indicar 2 filmes, porque para quem gosta, já devem ter assistido The Great Hack e do The Social Dilemma, que fala sobre questão de dados. Então, para aqueles que estão aqui, ainda estão na sala, acho que vale a pena a gente até recomendar para que aguce mais ainda a questão de dados e proteção de dados. E, mais uma vez, dizer que sou muito grata por tudo aquilo que tenho aprendido com a doutora Helena, com o doutor Manuel Martins. A gente teve aí algumas conversas
no decorrer da construção desse evento, o Dr. Július, o meu companheiro, ombro a ombro, né, realmente, o Dr. Cláudio Ramos, e agradecer a mediação magistral da doutora Thaís Jurema, e pedir para ela fazer não só a mediação, como também me ajudar aqui no encerramento, que foi excelente. Muito obrigada, doutora Thaís. E, por fim, mas não menos importante, os nossos queridos técnicos da Secretaria da OAB, que são pessoas maravilhosas, têm nos ajudado em meio de tantos eventos, de tantos compromissos. Então, o pessoal da OAB é incansável e eu sou muito grata também pelo trabalho deles. Muito obrigada, Marina, que sempre está aqui. Não sei quem está junto também, mas acho que talvez fique aí a Beth, fique aí o agradecimento. Gente, muito obrigada. Esse evento está sendo gravado e vocês podem, inclusive, divulgar nas suas redes sociais. E eu também já vou divulgar na nossa página do Facebook da Comissão de Direito do Terceiro Setor, o qual desde já convido todos a seguirem. A gente vai estar sempre publicando, sempre está publicando as informações em relação à comissão e o desenvolvimento dela. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. É uma gratidão muito grande que eu sinto. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a todos os palestrantes. Tenho que agradecer também aqui ao nosso querido presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, pela querido, oportunidade, né? Ele demais, sempre ajuda, sempre fomenta, sempre estimula, doutor. Não tem não, né? Não tem não, isso é muito fantástico, sem ele também não seria possível esse evento. Agradecer ao professor Manuel, ao professor Cláudio, ao professor Júlio, a Helena, e em especial a nossa querida presidente, Ana Carolina, e deixando aqui um convite para vocês. Um convite tanto para seguir a gente nas redes sociais, meu é professora Thaís Jurema, só colocar Thaís Jurema que vai achar, né? Porque nós sempre realizamos eventos, muitas das vezes gratuitos, para que vocês possam se informar e também convidá-los a participar, como a doutora Ana Carolina bem comentou, a participar das nossas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. É realmente uma grande troca, é realmente um grande aprendizado e tenho certeza que, como nós que estamos aqui aprendendo, também tem espaço para que a gente possa aprender com vocês. Muito obrigado, pessoal da OAB, da Secretaria da OAB, que realmente são sempre muito atuantes, muito presentes também, e só temos que agradecer a presença de todos. Obrigado, gente, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigado. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, tchau. Tchau.